Você já se sentiu como se estivesse orando, mas Deus não estivesse ouvindo? Já falou, clamou, chorou, mas parecia estar sozinho, como se suas palavras não passassem do teto? A verdade é que muitos de nós já estivemos exatamente nesse lugar. E isso não significa falta de fé, mas sim falta de entendimento sobre como falar com Deus de forma real, íntima e eficaz. Porque falar com Deus não é uma formalidade ou um ritual mecânico, é um relacionamento. E todo relacionamento precisa de conexão, de verdade, de escuta e entrega. O problema é que muitas vezes a gente aprendeu a orar com frases prontas, repetições vazias ou com medo de dizer o que realmente sentimos. E isso nos distancia de um diálogo vivo com o Pai. Neste vídeo, eu quero te mostrar como falar com Deus de verdade, de um jeito simples, sem complicações, como um filho fala com o pai. Se você deseja orar e sentir que Deus está ali, ouvindo, respondendo, guiando e confortando, então fica comigo até o final, porque o que você vai descobrir aqui pode mudar completamente a sua vida espiritual. E no fim, vamos orar juntos, uma oração que pode ser o início de uma nova jornada na sua fé. Sabe quando a gente encontra alguém que realmente nos entende? Alguém com quem podemos ser nós mesmos, sem medo, sem máscaras? É assim que Deus quer que seja a nossa conversa com Ele. Mas o que acontece é que muitas vezes colocamos barreiras onde Deus só quer acesso. Acreditamos que precisamos de palavras bonitas, de fórmulas certas, de um local perfeito para orar. E esquecemos que Deus está presente em todo lugar, esperando apenas um coração sincero. Ele não está procurando por oradores perfeitos, está buscando filhos que queiram estar perto. E isso começa com algo muito simples: falar. Simples assim. Falar com Ele como você falaria com alguém que ama e confia. Contar o que você sente, mesmo que não saiba por onde começar. Deus entende até mesmo os silêncios. Às vezes, você só consegue chorar e Ele já entende tudo. Outras vezes, suas palavras são confusas, mas Ele conhece seu coração. Então, antes de qualquer técnica ou fórmula, o primeiro passo é abrir o coração. Sem vergonha, sem filtros. Deus não se escandaliza com a sua dor. Pelo contrário, Ele se aproxima dela com compaixão e amor. E talvez você esteja pensando, mas eu não sou bom em orar, não sei o que dizer. Isso é mais comum do que você imagina. Muitos cristãos carregam esse peso achando que precisam ser espirituais o suficiente para orar certo. Mas deixa eu te dizer uma coisa, não existe uma oração certa, existe um coração sincero. O próprio Jesus nos deu um modelo simples, direto no Pai Nosso. Ele começa dizendo: Pai nosso que estás nos céus. Veja como é íntimo. Ele não diz grande soberano ou mestre dos céus, embora Deus seja tudo isso. Jesus começa com Pai. Isso já muda tudo, porque quando entendemos que Deus é Pai, passamos a falar com Ele de forma mais próxima, mais real. A oração não precisa ser longa, cheia de palavras difíceis ou cheia de repetições. Ela precisa ser honesta. Se hoje você sente medo, fale disso. Se está cansado, diga isso. Se sente raiva, tristeza, dúvida, diga também. Deus não vai te julgar por isso. Ele já conhece tudo, mas quando você fala, você se aproxima. E nessa aproximação, sua vida começa a mudar. Agora, pense em como você conversa com um amigo de verdade. Você conta as alegrias, os problemas, desabafa, pede conselhos e o mais importante, você escuta. Muitas vezes, orar se torna uma lista de pedidos, um monólogo, quando na verdade Deus também quer falar com você, e Ele fala. Através da palavra, através da paz que vem após a oração, através de uma mensagem que toca o seu coração, de uma canção que parece responder sua dúvida, de um versículo que salta aos olhos. Mas, para ouvir, é preciso silenciar. Depois de orar, aprenda a ficar quieto por alguns minutos. Não tenha pressa.
Respire fundo e apenas fique ali. Às vezes, nesse silêncio, Deus traz clareza, consolo, direção. Outras vezes, Ele apenas te envolve com uma paz inexplicável. E isso já é resposta, porque falar com Deus não é só sobre pedir, é sobre se relacionar. É como sentar à mesa com alguém especial, não apenas para dizer o que você precisa, mas para estar junto. Deus ama estar com você. Ele quer ser mais que um recurso em tempos difíceis. Ele quer ser o seu melhor amigo, o seu refúgio constante. E quando você entende isso, tudo muda. A oração deixa de ser uma obrigação e passa a ser um prazer. Você começa a perceber que pode falar com Deus em qualquer lugar, no carro, lavando a louça, antes de dormir, no meio do trabalho, porque Ele está ali. Ele habita em você. Não importa se você é novo na fé ou se já tem anos de caminhada. Sempre é tempo de aprofundar essa conversa com Deus. E quanto mais você fala com Ele, mais você o reconhece nos detalhes da vida. Você começa a ver Deus nas pequenas respostas, nos livramentos silenciosos, na força que vem do nada, na esperança que brota do impossível. Falar com Deus é um caminho de construção, um dia de cada vez. Às vezes você vai sentir muito, outras vezes vai orar sem sentir nada. E tudo bem. A fé não depende da emoção, ela depende da decisão de continuar. Então decida hoje falar com Deus. Comece agora mesmo. Não precisa ser perfeito, só precisa ser sincero. E se você ficou até aqui, é porque Deus já está falando com você. Vamos aprofundar ainda mais essa jornada e entender como desenvolver intimidade com o Pai, como ouvir a voz dele e como transformar sua vida espiritual através da oração. Você já se perguntou por que algumas pessoas parecem ter uma conexão tão profunda com Deus, enquanto outras sentem que estão apenas falando sozinhas? Já ouviu alguém dizer, Deus falou comigo, e ficou se perguntando, como isso acontece? A verdade é que Deus ainda fala. E Ele quer falar com você também. O problema é que muitos de nós nunca aprendemos a ouvir. Aprendemos a pedir, a clamar, a suplicar. Mas ouvir, isso parece um mistério, mas não é. Hoje eu vou te mostrar como você pode, sim, reconhecer a voz de Deus. De forma simples, prática e transformadora. Porque falar com Deus é mais do que falar, é conversar. E toda conversa tem dois lados. Se você quer viver uma fé mais profunda, mais íntima, mais viva, fica comigo até o final. Porque essa fase vai abrir os seus olhos para algo poderoso. Se essa mensagem já tocou o seu coração de alguma forma, clique no botão de se inscrever e ative o sininho. Tem muito conteúdo vindo por aí que pode mudar sua caminhada com Deus. Agora que você já entendeu que falar com Deus é mais simples do que parece, chegou a hora de dar o próximo passo. Aprender a ouvir. E esse talvez seja o maior desafio da vida cristã, porque vivemos em um mundo barulhento, corrido, cheio de distrações. Mas ouvir a Deus começa com um posicionamento. O de parar. Parar para silenciar, para estar atento, para deixar Deus falar. E sim, Ele fala. Não com voz audível na maioria das vezes, mas através da palavra, da paz, de uma impressão no coração, de uma resposta que vem no momento certo. O primeiro segredo para ouvir a voz de Deus é criar um ambiente onde Ele possa falar. Isso não significa acender velas ou fazer rituais. Significa criar espaço. Quando você lê a Bíblia com atenção, quando ora e depois se cala, quando medita com o coração aberto, você está criando espaço. E Deus honra isso. Ele fala com quem está disposto a ouvir. E se você já passou por momentos em que se perguntou se aquilo que sentiu era Deus ou sua própria mente, saiba que isso é muito comum. É por isso que precisamos de discernimento espiritual. Mas calma, isso também se aprende. Deus não exige que você seja um expert, Ele só quer que você esteja disposto.
Permaneça até o final do vídeo, porque ainda vou te mostrar como diferenciar a voz de Deus da sua própria ansiedade. Esse é um divisor de águas na vida de quem quer crescer espiritualmente. E a dica aqui é simples: a voz de Deus nunca traz confusão. Ela pode confrontar, mas sempre traz paz. Ela pode chamar a mudança, mas sempre com amor. Quando você sente algo que te empurra para o medo, para a dúvida, para a culpa paralisante, isso não vem de Deus. Ele corrige sim, mas com ternura. E quanto mais você conhece a palavra, mais fácil fica reconhecer sua voz, porque Deus nunca se contradiz. A Bíblia é o filtro. Se não combina com ela, não é Ele. Outro ponto fundamental nessa caminhada é entender que Deus fala com frequência, mas muitas vezes somos nós que não reconhecemos. Ele pode usar uma pessoa, uma música, uma pregação, uma situação cotidiana. Já aconteceu de você estar passando por um problema, abrir um vídeo, uma devocional ou até um versículo aleatório e aquilo falar exatamente com o que você estava vivendo? Isso é Deus. E quanto mais você se conecta com Ele diariamente, mais fácil se torna perceber essas respostas. Não dependa de emoções intensas para reconhecer a... Não desista se você acha que nunca ouviu a voz de Deus. Talvez Ele esteja falando e você só precise aprender a perceber. E isso vem com tempo, com intimidade, com prática. Falar com Deus e ouvir a resposta é uma jornada. É como sintonizar uma frequência. No começo pode parecer estranho, mas depois se torna familiar. E quando isso acontece, tudo muda, porque você deixa de andar no escuro, começa a caminhar com direção. Eu quero te lembrar de algo muito importante. Você não precisa ser perfeito para ouvir Deus. Não precisa ter uma vida espiritual impecável. Você só precisa estar disposto a parar por alguns minutos por dia, disposto a abrir a Bíblia com sinceridade, disposto a perguntar: Senhor, o que o Senhor quer me dizer hoje? E então esperar. Essa espera pode ser silenciosa, mas é poderosa. Deus recompensa quem o busca com fé, e Ele quer te dar respostas, consolo, direção, mas também quer te transformar, porque a verdadeira oração não muda só a situação, ela muda você. Então, se você quer crescer nessa jornada, continue firme. Vamos aprender juntos como a oração pode se tornar um estilo de vida, algo natural, constante, como respirar. Um relacionamento vivo com Deus não se resume a momentos específicos, mas se espalha por todo o nosso dia. Fica comigo, porque o melhor ainda está por vir. Você já pensou como seria a sua vida se você pudesse conversar com Deus o tempo todo? Imagine acordar e já sentir que Ele está ali, te ouvindo, te guiando, te fortalecendo. Não apenas em momentos de desespero ou oração formal, mas em cada detalhe do seu dia. Sim, isso é possível. E o mais impressionante, foi exatamente isso que Jesus viveu e nos ensinou. A oração não era uma obrigação, era um relacionamento constante, um diálogo contínuo entre pai e filho. E você também pode experimentar essa realidade. Vamos entender como transformar a oração em um estilo de vida, uma conexão viva, diária e profunda com Deus. Se você quer deixar de apenas frequentar a fé e começar a vivê-la com intensidade e verdade, fica comigo até o final, porque isso vai mudar completamente sua caminhada espiritual. Antes de continuar, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho. Isso me ajuda a continuar trazendo conteúdos que fortalecem a sua vida com Deus. E aproveita e deixa seu like, porque tem muita gente precisando dessa palavra hoje. Quando entendemos que falar com Deus vai além de um momento específico, nossa percepção espiritual se expande. Orar sem cessar, como diz a Bíblia, não significa ficar de joelhos o dia inteiro. Significa estar em constante sintonia com o Espírito. É pensar em Deus, agradecer em silêncio, pedir direção em decisões simples, perceber que Ele está ali em tudo.
Quando a oração se torna um hábito, ela molda nossa forma de pensar, de reagir, de viver. Passamos a tomar decisões com mais sabedoria, a ter paz em meio ao caos e a sentir a presença de Deus em situações que antes pareciam comuns. Se você sente que sua fé está morna ou sua vida espiritual estagnada, talvez esteja faltando essa constância no relacionamento com Deus. E isso não exige rituais complexos, exige presença. Deus quer caminhar com você em cada detalhe, não apenas em cultos ou orações longas. Ele quer ser seu melhor amigo. A prática de manter Deus em nossa consciência diária também muda a forma como lidamos com os problemas. Ao invés de reagir com desespero, aprendemos a responder com fé. Você começa a conversar com Deus mesmo no meio da dificuldade, dizendo: Senhor, me dá sabedoria. Pai, me ajuda a perdoar. Deus, me mostra o que fazer agora. E sabe o que acontece? Ele responde. Às vezes com paz imediata, às vezes com uma ideia clara, às vezes com uma força que você nem sabe de onde veio. Esse é o poder da comunhão. Você não precisa mais esperar o domingo, o culto ou o momento perfeito. Deus está com você o tempo todo. Continue assistindo, porque vou te ensinar ainda hoje como desenvolver uma rotina de oração natural, sem peso, sem culpa, mas com constância. Você não precisa ser um especialista em oração, só precisa estar disponível. Um coração sincero toca o céu. Uma das formas mais eficazes de manter esse relacionamento vivo é criando pequenos altares durante o dia. E não estou falando de estruturas físicas, mas de momentos de encontro com Deus. Pode ser enquanto toma o café da manhã, durante o trajeto para o trabalho, antes de dormir, ou até no meio de uma conversa difícil. Você para, respira fundo e pensa: Deus, o que o Senhor pensa sobre isso? Essa pergunta tem o poder de mudar o rumo da sua vida, porque Deus fala com quem o consulta. Se você tem tomado decisões sozinho e depois colhido os frutos amargos disso, talvez seja a hora de mudar a forma como você se relaciona com Deus. Ele quer ser seu conselheiro, seu guia, sua paz. E tudo começa com uma conversa, com um coração que diz: Fala, Senhor, teu servo ouve. Isso muda tudo. Para finalizar esse ciclo, eu quero que você entenda uma coisa. Não existe vida espiritual madura sem oração constante. Oração não é fórmula, é relacionamento. Não é uma tarefa da lista do dia, é o combustível que mantém sua fé viva. Quando você aprende a falar com Deus todos os dias, de maneira simples, honesta e constante, você nunca mais será o mesmo. Porque Deus transforma. Ele consola, confronta, direciona, fortalece. Mas, acima de tudo, Ele se revela. E quando você começa a conhecê-lo de verdade, percebe que nenhuma outra voz vale mais do que a dele. Então, se hoje você deseja viver uma fé mais profunda, se quer sentir Deus presente em todas as áreas da sua vida, comece agora. Diga: Senhor, eu quero conversar contigo todos os dias. E Ele vai responder. Porque Ele é um pai que ama estar com seus filhos. E Ele já está esperando você. Basta falar com sinceridade. Se essa mensagem tocou seu coração, não saia sem deixar seu like, compartilhar esse vídeo com alguém que precisa ouvir esta palavra hoje. E claro, se ainda não está inscrito, se inscreve agora e ativa o sininho. Tem muito conteúdo vindo para fortalecer sua fé e te aproximar ainda mais do coração de Deus. Até o próximo vídeo.